Olá, tudo bem com você? Prontinha para enfrentar o inverno que vem por aí? Há quem esteja dizendo que vai ser muito frio. Aqui no sul, onde eu estou, a gente já nem dá muita bola para isso, porque sempre é muito frio no inverno. Muito. E eu estou numa das cidades mais quentinhas, assim. No verão ela é bem quase carioca, entendeu? Eu sei porque eu já morei no Rio e sei como é o calor de lá. Então eu posso dizer que Blumenau é uma cidade que no inverno ela é região sul e no verão ela é sudeste, porque é impressionante. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou preparando a família, né, para enfrentar o frio que dizem que vem por aí. É isso que eu estou fazendo. E me ocorreu o seguinte pensamento. Aqui no sul, as mulheres costumam ter os pés muito gelados, muito mesmo. E o que elas mais amam ganhar, comprar, usar, dar de presente, são meias e afins. E eu estou aqui com a minha apostila 1, fazendo o quê? Em tese, meias. Eu vou mostrar para você. Esta é a meia soquete tradicional, certo? Essa eu fiz um mescladinho de fios, que eu sou a rainha do aproveitamento de fios, você sabe disso. Então, esta eu fiz ela com 3 fios pink, azul e lilás. Essa é a meia soquete normal. Aí, como eu tenho uma amiga muito querida que é diabética e ela precisa de meias para dormir sempre, sempre. Então eu pensei, tipo meia estação, eu vou eliminar o cano para ficar assim uma coisa menos acalorada. Aí eu fiz uma meia com um cano bem pequenino para ela. Eu fiz um par de meias que não tem praticamente cano. É só a barra, não tem cano nenhum adicional, tá? Eu fiz só uma graça, assim, para dar uma enfeitadinha. Isso tudo é a partir da apostila 1, naturalmente. Fiz uma meinha, como eu vou te dizer, quase uma pantufinha para ela, tudo a partir da meia. E fiz uma pantufinha mesmo. Esta daqui, que eu estou começando uma agora, ó, ela tem amarraçãozinha, ela tem um decote para ficar, um decote em tese, né? É um corte para ficar assim mais arredondada, e você pode usar até para dormir. Então, eu estava pensando o seguinte, de um projeto técnico, que é a receita da meia, que todas, absolutamente todas as nossas alunas têm, porque elas, pelo menos a primeira apostila é a inicial, né? Quer dizer, todo mundo tem. Então, quanta coisa você pode fazer para proteger a família, para dar de presente para as amigas e divulgar o seu trabalho, certo? Eu estou aqui já, só para você saber, eu já estou aqui fazendo, já fiz um outro par, não está costurado ainda, com outro mescladinho, e aqui eu acabo de iniciar um com este fio mesclado aqui, reutilizado, tá? Esse fio aqui é de desmanche. Então, dá para fazer tranquilamente um par, então eu vou fazer. Então, pense o seguinte, eu tenho uma máquina de tricô, agora eu posso fazer de tudo. Pensamento errado. Você precisa saber fazer bem feito as roupas que você vai vender. Você não precisa saber vestido de noiva, gola envesada, saia envesada. Você não precisa saber de tudo isso.
eu quero jaqueta, eu quero... Não. Gente, toda fábrica de roupa, ela é mais ou menos especializada. Quem faz, digamos, roupa íntima não faz jeans. Quem faz camisa não faz vestido. Então, escolha o seu segmento, eu já falei sobre isso. E a partir dele, você se especializa naquilo. Então, por exemplo, aqui na nossa região, nós temos anualmente, tínhamos antes da pandemia e deve voltar agora para o próximo ano, a Oktoberfest, que é uma festa famosa no mundo inteiro já. E nesta festa se vendem muitas meias, mas meias típicas alemãs, são meias 3/4, elas são belíssimas. Tem gente que faz meias maravilhosas em máquina de tricô e só fazem meias. Então veja você que é possível sim você ter uma boa renda de coisas que não são tão complexas assim e não requerem tanto investimento. Investimento que eu digo é de peso, fio. Imagine o que pesa isso, vai pesar no máximo 100 gramas. Então, o que acontece? Ah, mas aí vende só na Oktoberfest. Sim, vende só na Oktoberfest. Vale a pena? Claro que vale. Elas tricotam o ano inteiro para fazer estoque para vender na festa. Então, assim, outras empresas também trabalham desse jeito. Por exemplo, tá que hoje você compra panetone o ano inteiro se quiser, mas quando é que a fábrica produz de verdade? Antes do Natal. Então, essas empresas, elas trabalham o ano todo para fornecer determinada época do ano. Muita tricoteira diz, ah, mas o tricô não dá dinheiro, é só tricô de inverno. E daí? E por que você não faz o seu tricô de inverno? Vai tecendo, vai fazendo um bom estoque, e quando chegar o frio, você vai faturar o que você não poderia faturar se deixar para começar a produzir em cima da hora. Agora, o assunto mais importante hoje não é esse. É uma coisinha sem a qual nenhuma de nós sobrevive, sem a qual nenhuma empresa sobrevive. Nem Google, nem Microsoft, nem Facebook, nenhuma empresa, Volkswagen, Fiat, nada, nenhuma empresa sobrevive sem esta coisinha chamada cliente. Pense que a sua máquina de tricô maravilhosa, os tricôs lindos que você pode fazer, que você sabe que você pode, ou você vai se especializar numa coisa só, não importa. Tudo isso só vai ser bom se você tiver esta coisinha chamada clientes. Tá? Aí eu te pergunto, deixa eu pegar o meu guia aqui, porque sem ele eu vou esquecer a metade. Você sabe que uma grande empresa americana, uma das maiores do mundo, chama-se Walmart, eles abriram no Brasil e fecharam. Porque a clientela brasileira, como é que eu vou te dizer, não respondeu à altura do que eles desejavam. Então veja você que o cliente, ele adquire determinadas preferências e ele pode estranhar quando uma novidade é muito fora do padrão habitual dele, tá? Então, o cliente é uma coisa sensível, delicada, que a gente tem que saber tratar. Por exemplo, quando você decide, eu vou fazer só ponchos, vou vender ponchos. Eu moro no Rio Grande do Sul e vou vender um monte de ponchos. Quem vai comprar?
Quem serão as clientes? Então, você tem que ter em mente a análise que você precisa fazer de uma coisa chamada mercado. O que é mercado? O mercado de um produto é a quantidade de clientes que uma determinada região pode te dar. Esse é um mercado, certo? Onde você vai vender alguma coisa. Não estou falando de mercado loja, de mercado comprador, de gente disposta ou precisando comprar aquilo que você faz. Aí eu pergunto, na sua região, onde você mora, onde você está, quem é que sabe que você faz tricô para fora? Como você se divulgou? Como esse mercado, essas pessoas que podem comprar, vão saber de você? Nós já conversamos uma vez sobre a importância da divulgação. Tem vídeo aqui que você pode localizar sobre isso e é um aspecto importantíssimo da nossa atividade. A cliente precisa saber que você existe, senão ela não tem nem chance de conhecer o teu produto e muito menos de comprar, correto? Aí você tem que analisar algumas coisas. Na sua região, onde você está, onde você mora, na sua rua, no seu bairro, como são as mulheres em geral? Elas trabalham fora? Elas têm filhos? Elas vão ao salão de beleza aí da região, do seu bairro? Que tipo de poder aquisitivo elas têm? Eu imagino que, pelo tipo da pessoa, a gente tem uma noção, mais ou menos, de como ela é, se ela é uma pessoa que gosta de comprar uma roupa nova, ou se ela é uma pessoa que não tem chance de comprar, então ela depende de produtos hiper, super baratos. Então, essa análise você também precisa fazer por observação, tá? A gente percebe nas pessoas que andam na rua, nas pessoas que vão ao mercado do bairro, a gente percebe isso. Que poder aquisitivo tem as pessoas da sua região? E o que elas vestem? Você já observou a roupa das pessoas? As cores que elas usam, que elas gostam? Determinada região, por exemplo, pode haver alguém que, onde uma escola de samba, um time de futebol, influencie o gosto das pessoas ao ponto de elas usarem cores que em outras regiões não são tão populares. Esta análise é importante para você vender. Então, você tem que ter essa consciência também, certo? E o tamanho das pessoas? Você olha assim, a maioria, que tamanho você acha que elas usam? M, G, GG? Ou tão grande que precise ser um tamanho especial? Então, anote isso. Observe e anote esses detalhes. Eles são importantíssimos para você ou a pessoa que vai vender para você tenha sucesso. Outra coisa, na sua área, na sua região, a área que eu digo é a região onde você mora, bairro e tudo isso, existem vendedores de Avon, de Jequiti, desse tipo de coisa? Algumas vendem roupas, certamente. Você sabe quem são? De repente, interessa a elas, nessa época do ano, vender roupas bonitas de tricô e por que não? Eu mesma já tive uma excelente vendedora que eu não dava conta de tudo que ela podia vender. Então, isso é uma sacada bem interessante, tá? Com relação às pessoas que já compraram alguma coisa de você, quem são elas? Você anotou tudo delas? E tudo que eu digo é mais ou menos o seguinte. Cor da pele. Ah, Iva, mas para que isso? Uau! Para você poder orientá-la sobre as cores que ficam melhor para ela. Para que quando você receber uma cor que combine com ela, você pode avisá-la. Então, isso aqui não tem nada a ver com como se chama, diferenciação pela cor de pele, não é nada disso. É uma questão
de você poder orientar corretamente a pessoa. As fábricas de cosméticos fazem cosméticos para pessoas de pele negra e para pessoas de peles outras, brancas, ou sei lá, amarelas. Como é que se define isso tudo? Entende? Então, esse é um detalhe informativo importante, porque eu acho muito ruim uma pessoa de pele mais escura, mais morena. Eu, por exemplo, sou de morena, não, mas às vezes a cor preta não fica bem. Ela precisa usar uma cor que levante um pouco e dê luminosidade a ela, fica bonito. Então, por isso é importante a cor da pele, a idade aproximada da sua cliente, a cor das roupas que ela usa, a cor do cabelo dela, tá? Porque se ela pinta o cabelo de loiro, você não pode, quer dizer, poder pode, mas não é legal ela usar uma roupa da cor do cabelo dela. Ela tem que usar uma roupa que destaque ela, não que apague, entendeu? Você tem que anotar se ela é magra ou não, o tamanho dela, o estilo dela, porque tem gente que gosta só de roupa esportiva, tem gente que não sai de casa sem uma bijuteria bonita, tem gente de todo tipo de gosto, entende? Anotar o que ela já comprou de você. O que foi o fio, a cor, o tamanho, quanto ela pagou, isso é importante, porque se você tiver que fazer um aumento de preço num outro ano, aumenta o fio, aumenta tudo, você sabe que ela vai estranhar por X, você tem um argumento, não, a senhora pagou isso, mas foi no ano passado ou no ano retrasado, entendeu? Anote o celular dela por causa do WhatsApp. Quando chegar um fio numa cor que fique bem para ela, passa um WhatsApp para ela. Você fez uma roupa que combina com a cor de pele dela, fotografe a roupa, mande para ela. Certo? Então, a cliente, ela precisa estar sempre informada. Por exemplo, a cor do ano é o lilás. Ora, você vai informar isso para suas clientes, se você tiver o fio lilás, é claro. Então, esse tipo de relacionamento, de serviço que você presta à sua cliente, traz ela para você, compreendeu? Então, a gente tem que atender bem a cliente, ajudá-la a combinar cores, tá? Se você for nossa aluna, use a aquarela para isso, para a pessoa ter uma noção de como vai ficar essa cor com essa aqui. Então, isso você pode fazer no nosso site e tal. As alunas aqui no caso, né? Então, minha amiga, prepare-se para fotografar tudo o que você produzir. Tudo. Você fotografa na sua filha, na sua irmã, na sua mãe, seja em quem for. Para você ter um estoque, em estoque essas fotos e você poder mostrar para sua cliente. De repente, eu gostei dessa, faz uma dessa em roxo para mim. Então, isso é muito, muito importante. A cliente é tudo, a cliente é o seu maior patrimônio comercial, tá? Porque é ela que vai, digamos assim, é com ela que você precisa criar um vínculo de confiança e de apoio. Todo mundo gosta de se sentir ajudado. Então, se a pessoa vem e vê uma roupa sua e gosta, mas você percebe que a roupa não está bem nela, você tem que dizer isso a ela. Leve-a para um espelho e diga, olha, a cor combinou super bem, a roupa é bonita, mas eu acho que ela deveria ser modificada, porque aqui não caiu bem, aqui a manga está muito larga. Seja sincera com a sua cliente. A pior coisa que tem é enganar uma cliente. Na hora que ela perceber isso, você nunca mais a vê. Tá? Então, seja um ponto de apoio. Ela pode não comprar aquela roupa, não, então eu não vou levar. Mas numa outra vez, ela vai, aquela mulher foi sincera comigo, eu posso confiar na opinião dela. Você entendeu? Então, isso é sumamente importante.
Então, eu quero que você considere isso. A sua cliente, ela é tão importante, mesmo aquela que comprou uma vez só, porque ela pode levar anos, mas ela acaba voltando um dia. Você a encontra, ou você manda um WhatsApp para ela com alguma coisa que ela gostou para as crianças dela. Enfim, organize-se com relação às suas clientes e a como conquistar novas. No salão de beleza, nas lojinhas da vizinhança, converse com as lojas, de repente elas têm interesse em expor um produto seu para ver se sai, se vende, entendeu? E presenteie a professora dos seus filhos, deixe todo mundo saber o que você faz. Se você adotar um comportamento comercial no sentido de produzir uma determinada linha de produtos, ou meias, ou blusas, ou calças, ou conjuntos, ou ponchos, ou boinas, estipule o que você vai produzir e divulgue isso, onde essas pessoas que podem usar vão estar. Por exemplo, conjuntos de roupa, salão de beleza. Certo? Deixe cartões no salão de beleza, converse com a dona, com a proprietária e veja como você pode botar umas fotos de uma roupa lá na entrada ou numa parede com um cartãozinho seu. Beleza? Divulgação, gente, é tudo. Se você consegue fazer gratuitamente, seja qual for a divulgação, está valendo, tá? Está valendo. Então, organize-se, anote tudo da sua cliente, anote tudo do que você vê na rua, do seu mercado, ao redor de você. Pesquise as cores que as pessoas mais usam por ali e mãos à obra. Porque é hora de nós tecermos muito, o frio vem aí. E se você tem pensamento de ganhar dinheiro, manda brasa. Outra coisa, quero aproveitar o que estávamos falando no início. Quando o frio já não estiver mais sendo tão frequente e as pessoas não demonstrarem tanto interesse em tricô, não pare de produzir. Se você tem fio, se você tem tempo e tem a máquina, produza, estoque, fotografe, já se prepare para o outro inverno, como fazem as outras empresas. Ninguém fecha uma empresa até maio porque eu só faço roupa de inverno, vou começar em maio. Você tem que estar vendendo já, oferecendo, mostrando. Entendeu o que eu quero dizer? Pensamento de empresa. Você não pode ter o pensamento, euzinha, sou uma tricoteirinha e tal. Não, você tem que pensar como as empresas pensam. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer fazer um tricô comercial, tá? Eu não sou dona da verdade, mas eu observo as coisas, eu vejo, e quem faz isso, toda tricoteira que faz isso, que se organiza, ela ganha dinheiro, ela consegue, ela não dá conta de atender. A gente tem N exemplos aqui. Medite, pense, eu estou querendo ajudar você. Então pense, não estou dizendo nada por mim ou apenas para encher espaço. Não, não é isso. Eu quero ajudar você, porque eu sei que esta máquina aqui nos permite ganhar dinheiro. Só que tem que mudar alguma coisa, gente. Tem que mudar esse pensamento de, eu chego no verão, eu boto a máquina em cima do armário. O que é isso? Isso é impossível, você tem que ter um lindo estoque, mesmo que você não venda todo. O tricô não estraga, você guarda em sacos plásticos, como as lojas guardam as roupas, e elas ficam guardadinhas e perfeitas ali dentro. Porque eu tenho uma roupa que já está há 3 anos e ninguém gostou dela. Uma hora vem aquela pessoa que vai botar o olho nela e vai dizer, eu gostei, eu vou levar essa. Então, pense, é hora de nos movimentarmos a sério. Eu já estou aqui para proteger minha família, eu não faço tricô para fora, então não sou sua concorrente, tá?
mas a minha família vai estar de pé quentinho. Algumas amigas muito queridas também. Oi, gente, eu quase esqueci de avisar. Eu vou deixar agora a seguir umas fotinhos, umas imagens de como isso vestiu, né? De como isso calçou legal e tal. Para vocês verem e fazerem também. Um grande abraço, gente. Mande bala, porque o frio está batendo na porta. Nós vamos nos surpreender esse ano, eu acho. Abração, zão enorme.